Graça e paz, em nome de Jesus. Você está bem? Ontem entrou o inverno e a gente já tem vivido dias bem frios. O tema da nossa mensagem hoje é esfriamento espiritual. E eu quero convidar você a abrir em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 66, Marcos 14, 66 até 72. Nós vemos aqui uma passagem, mais uma vez, não é? Focando o personagem Pedro. Pedro era um homem rude, pescador, um homem que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus a uma tarefa. Ele caminhou com Jesus cerca de 3 anos. Ele participou ativamente de todo o ministério de Jesus. Ele experimentou o sobrenatural, ele experimentou o milagre de Deus, mas determinada altura da vida dele, ele fracassou. Como é difícil lidarmos com o fracasso. E aqui nós vamos ver uma escadinha para o fracasso. E essa escada não é para levar para cima, é uma escada que leva-nos para baixo. Vamos acompanhar a caminhada de Pedro e vamos ver o que o levou a esse esfriamento espiritual. Vamos acompanhar passo a passo. Sabemos que o contexto aqui, Jesus Cristo havia sido preso, julgado, condenado e está prestes a ir para a cruz do Calvário. E Pedro acompanha toda essa história, mais escondido, a parte de trás da cena principal. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Pedro fugiu. Olha o verso 50. Depois que prenderam Cristo Jesus, diz ali: então, deixando-o, todos fugiram. Todos que estavam acompanhando Jesus, os discípulos, os apóstolos, fugiram. E é interessante, não é, que Pedro havia dito, né, em alto e bom som, que ele jamais abandonaria o mestre. Mas ele também fugiu. A segunda coisa que nós vemos é que Pedro seguiu de longe. No verso 54, diz: Pedro seguia Jesus de longe. De longe. Seguir de longe reflete a real condição de Pedro. Não vou deixar o Senhor Jesus jamais. Afrontou até aquilo que Jesus havia dito, como que se Jesus estivesse errado e ele estivesse certo. Depois da fuga, então, ele fica acompanhando tudo aquilo que estavam fazendo com Jesus, mas ele estava acompanhando de longe. Queridos, isso reflete que toda aquela palavra que Pedro havia dito, não é? Aquele compromisso, aquele juramento de fidelidade, de amor, de amizade para com Jesus, tudo isso caiu por terra. Não é? E ele segue ao longe, ele vai distante. A terceira coisa que nós vemos aqui é que Pedro sentou-se com escarnecedores. No verso 66 e 67, diz: estando Pedro embaixo no pátio, Jesus foi levado para um pátio, veio uma das criadas, uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, ele estava sentado junto com outros, ali em Lucas 22, 55, diz que aquela turma, aqueles que prenderam Jesus,
se reuniram ao redor de uma fogueira para se aquentar. E Pedro está lá junto. E nesse momento, então, chega essa empregada, verso 67, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, eu fico imaginando essa mulher olhando, fixando os olhos em Pedro e dizendo, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Quando nós lembramos do Salmo número 1, que começa dizendo para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, nós vemos aqui Pedro. Ele nem fugiu com os demais, ele ficou no meio do caminho, mas também não ficou com Jesus. Ele ficou com aqueles que haviam prendido Jesus. Ele ficou com aqueles que estavam a serviço dos religiosos, preparando tudo para que Cristo Jesus fosse assassinado. Ele está sentado ali junto. Sabe aquela pessoa que senta no meio? Não tenho nada, mas eu estou aqui junto. E ele foi identificado. A quarta coisa que nós vemos é que Pedro acovardou-se. O verso 67, vou ler novamente, e o verso 68, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Aquela mulher está dizendo isso. Verso 68, mas ele o negou. Pedro se acovarda. Aquele que por tantas vezes ao ler a história, a gente vê, parece que é um baita homem decidido, corajoso, que está disposto a tudo. Agora, diante de uma palavra de identificação dele, não estava falando que ele ia ser preso, que ele ia ser condenado, que ele também... Não, somente houve um reconhecimento. Ele podia falar assim, tudo bem, eu estava com ele, qual o problema? Mas a covardia é tão grande. Nós não sabemos o que passou no coração de Pedro, mas a gente pode imaginar um monte de coisas. Uma delas é o medo. Diante do medo, muitos se acovardam. Muitas vezes somos tomados de medo, mas o medo não pode dirigir a nossa ação. Muitas vezes o medo bate lá dentro. Mas nós não podemos deixar de fazer, de falar, de ser verdadeiros por causa do medo. Nós temos visto, acompanhado a situação de muitos cristãos que sofrem perseguição. Eu fico imaginando o medo que eles devem sentir. Mas isso não nos dá o direito de nos acovardar. Mas Pedro, aquele que disse, não vou abandonar. Agora um covarde. Se há uma coisa que eu acho que machuca uma pessoa é ser chamado de covarde. Mas se ela é, não é? Não tem como a gente chamar, Pedro, forte, super-herói. Não, ele se acovardou. Nós não sabemos, mas creio que as expectativas de Pedro foram frustradas. Porque tudo aquilo que ele imaginava na mente dele, Jesus sendo levantado, o Messias, aquele que lutaria contra o império, ali naquele momento cai por terra. Muitas vezes, amados, a expectativa errada nos leva a covardar. E a gente se desculpa colocando, a nossa expectativa, a gente aguardava que houvesse uma situação, uma reação da pessoa desta maneira, mas não aconteceu. Então o problema da minha covardia não sou eu, mas é a pessoa. Os covardes agem assim. E a gente vai percebendo que nessa escada para o fracasso, cada vez vai descendo e se afundando mais e mais. Em quinto lugar, Pedro chega e nega Jesus. Pedro negou. Verso 68. Mas ele o negou dizendo, não o conheço. Mentira! Nem compreendo o que dizes, mentira! E saiu para o alpendre, e o galo cantou.
Primeira vez que o galo canta, e Jesus havia já advertido a Pedro. Verso 69, e a criada, aquela empregada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, as pessoas que estavam ali, por ali. Este é um deles. Novamente ela identifica a Pedro. E no verso 70, mas ele outra vez o negou, segunda vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro, verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Que coisa, não é? Que coisa! Não dá para entender. Se a gente só olhar para Pedro, agora se a gente olhar para a gente também, a gente vai lá, eu também faço a mesma coisa. Talvez a gente não faça dessa maneira de ser acusado, mas quantas vezes diante de situações nós nos negamos a levantar e a declarar a nossa fé. Paulo fala que a gente tem que saber da razão da nossa fé. E muitas vezes a gente se cala. E Pedro então negou. E também o ponto 6, agora Pedro não somente vai negar, mas ele praguejou. E ele jurou não conhecer a Jesus. Olha o verso 71, depois que todos reconhecem que ele é galileu, que ele estava com Jesus, ele, porém, Pedro, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele jura. Nós sabemos o princípio do juramento na Bíblia. Não devemos jurar, agora se jurar. É uma coisa muito séria. Nós sabemos que os religiosos daquela época faziam juramentos totalmente errados, mas agora Pedro, ele aprendeu com Jesus que não devia jurar. Agora ele está jurando que não conhece Jesus. E ele está praguejando, falando contra. Não conheço, nunca vi, não sei quem é. Que coisa triste. Que coisa triste. Cada vez mais e mais a situação de Pedro vai piorando. Queridos, o pai da mentira é o diabo. Uma vez que haja uma mentira, se não for confessado, se não for retratado como mentira, a pessoa fica presa à mentira, fica presa ao pai da mentira, ou seja, se torna filho do pai da mentira, que é o diabo, e aí ela vai ser forçada a mentir mais e mais e mais e mais. Chegando a esse ponto de praguejar contra o quê? Contra a verdade. Qual que era a verdade? A verdade é que ele era um daqueles que andou com Jesus. Tão simples, não é? Admitir sim. Mas a gente percebe que havia uma turbulência. A gente percebe que havia uma confusão. A gente percebe que havia um abalo emocional na vida de Pedro ali e cada vez ia piorando a situação dele. Quem está olhando para Pedro nesse momento, você sabe quem? O próprio Jesus. Mesmo que fosse distante, mas era próximo onde Jesus estava, eu creio que Jesus podia ouvir. Mesmo que fosse impossível de Jesus ouvir naturalmente, Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo com Pedro. Eu fico imaginando, além da dor física, além de Jesus Cristo ter passado por aqueles momentos de Getsêmani, horas de trevas, Jesus foi tomado por tremenda angústia, os pecados estão para ser jogados sobre ele havia suado como suor, como gotas de sangue, é coisa terrível, sofrimento terrível. Agora aquele que se ufanou em dizer, eu vou te acompanhar, está praguejando.
está dizendo que não conhece. Que coisa! Que advertência para nós, irmãos. O que nós concluímos? Primeira coisa, que um discípulo pode cair. Pedro acompanhou Jesus, estava ali com Jesus, nos momentos de maior intimidade com Jesus, Pedro estava junto. E caiu. Negou Jesus 3 vezes. Nós também concluímos que uma tentação, por menor que ela seja, ela pode causar uma grande queda. Se a gente dá espaço para uma mentirinha, por menor que seja, né? O pessoal até no meio evangélico fala da mentira santa, da mentira branca. Não, mas isso aí serviu para ajudar. Mentira é mentira. E uma vez que a gente abre espaço para uma tentação assim, a gente pode cair e vai cair certamente numa grande enrascada. A terceira coisa que concluímos é que a queda, ela vai produzir sofrimento. Todo pecado cometido vai trazer sofrimento. Não tem como. Se a história parasse por aqui, a gente poderia ir embora com a Bíblia debaixo do braço chorando. Mas ela continua. E como parte da conclusão também, eu quero dizer para você que a história não parou aqui. Aleluia. Amém. Ela continua. E Pedro se arrependeu. O verso 72, ele fecha esse capítulo, essa história, dizendo: e logo cantou o galo pela segunda vez. Jesus havia anunciado isso, que antes do galo cantar, por 2 vezes, Pedro negaria Jesus 3 vezes. Aconteceu. Eu pergunto, quem está certo? Jesus ou Pedro em dizer que não abandonaria, que ficaria, que iria até a morte com Jesus? Fica claro aqui, amados, que Jesus sabe de tudo, que Jesus conhece as pessoas e sabe o que vai acontecer com elas. Então não vamos fazer com Pedro. Se Jesus diz, nós temos que ficar atentos. Tudo aquilo que a Bíblia diz vai se cumprir. Quer os homens queiram, quer não. Quer os homens acreditem, quer não. Vai se cumprir. Então o galo canta pela segunda vez, logo após Pedro ter negado 3 vezes. Então, continuando o verso 72, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Olha que interessante. Como é bom a gente saber que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Geralmente a gente pensa das coisas boas só, né? E a gente gosta disso. Aleluia por isso. Mas também o Espírito Santo nos faz lembrar de coisas erradas que fazemos. Não para nos condenar, para nos culpar, mas que a gente possa confessar. Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Jesus falou para mim, Jesus advertiu, Jesus me exortou. E eu fiquei lá falando, não. E, em vez de falar assim, Jesus, se o Senhor está falando, vai acontecer. Pedro se lembrou as palavras, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Foi isso que aconteceu. E talvez sua vida parou ali, mas acrescente essa parte. E, caindo em si, desatou a chorar. Caindo em si.
Pedro, nesse momento, teve a consciência clara do que ele havia feito. Ele cai em si. Há um poder nisso, amados, o cair em si. Não tem como a gente citar esse caindo em si sem lembrar do filho pródigo que abandonou a casa do pai e que numa vida miserável ele caiu em si. Que nós possamos ser pessoas que constantemente caiam em si. Sabe, amados, quando a gente não cai em si, a gente fica se iludindo, a gente fica se enganando, a gente fica tendo pensamentos dos mais diversos, distantes da realidade possível. Mas quando há esse momento que a gente ouve as palavras de Jesus, hoje através do Espírito Santo, e a gente cai em si, que a gente tem a realidade dos fatos, dos atos, das nossas ações, desatou a chorar. Aquele ou não? Aquele que, cenas anteriores, arrancou da faca e enfrentou a turba dos soldados e aquelas milícias, agora está chorando. Bendito choro. Choro do arrependimento, o choro de cair em si, o choro que leva novamente a possibilidade de reconhecer que nós não somos nada e que na nossa força nós só vamos fazer coisas erradas, caindo em si. Agora a gente tem que aplicar tudo isso às nossas vidas. E a primeira coisa que eu penso é, qual foi a última vez que houve em minha vida, aconteceu na minha vida, esse momento de cair em si? Queridos, eu creio que uma das coisas mais preciosas que existe para nós experimentarmos aqui na Terra é o quebrantamento, é aquela dor interior, é aquele choro, é aquele desespero que nos leva a nos prostrar diante de Deus, aos pés de Jesus e chorar. Reconhecendo que somos pecadores, falhos, reconhecendo que não temos nada, que somos fracos, e olhando para Ele e reconhecendo que nele, Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os seus olhos. Muitos têm se afastado de Jesus. Muitos têm se afastado das coisas espirituais. Têm fugido. E eu estava pensando nessa madrugada, quantos têm feito um compromisso de chamado com Jesus para a obra missionária, têm colocado as mãos no arado e têm olhado para trás? Quantos voltam para as coisas seculares? Muitos começam bem a vida espiritual, a vida com Jesus, mas acabam se esfriando. Já não tem prazer na oração, na leitura da palavra, da Bíblia. Já não tem mais prazer no louvor, nem ouve mais o louvor, nem canta mais, nem é tocado no momento do louvor, da adoração. Começa a se esfriar e parar de participar das reuniões. Muitas vezes continua, mas senta lá no fundo e a cabeça está em outras coisas. Já não desfrutam da presença do Pai e não choram aos pés de Jesus. Já não tem comunhão com o Espírito Santo. Vivem, mesmo que não pronunciando através de palavras,
vivem negando a Jesus, não permitindo que Jesus faça parte da vida, do caminhar. Mas ainda há tempo de cair em si, de arrepender-se, de voltar a seguir Jesus. Nós não podemos nem imaginar o que aconteceria se Pedro tivesse tido uma outra atitude. Mas hoje nós podemos, diferentes de Pedro, estar com Jesus. Não se afastar, não caminhar ao largo, de longe. Jesus está ali, eu vou estar ali, independente da morte, da vida, da prisão, da tortura, das cadeias. Poder falar para Jesus, Jesus, conta comigo. Como nós precisamos voltar à prática do quebrantamento, do choro. Aquele que chora é consolado, disse o Senhor Jesus. Mas vamos ficando frios espiritualmente. E vamos trilhando um caminho semelhante ao de Pedro. Vamos nos distanciando. Mas Deus nos dá a oportunidade nesta manhã de reconhecermos a nossa real situação. De parar de falar é por causa deste, por causa daquilo, justificando e cair em si e falar para Deus, Deus, misericórdia. Deus, eu preciso do Senhor, eu não consigo sozinho. Eu me dou a liberdade de pensar numa cena de Pedro levantando nesse momento, ao invés de se distanciar e chorar num lugar à parte, se jogando aos pés de Jesus, como aquela mulher fez, chorando aos pés de Jesus, confessando aos pés de Jesus, pedindo perdão de Jesus. Não aconteceu com Pedro naquela cena, mas pode acontecer comigo e com você hoje. De irmos até Jesus, de reconhecer que temos negado a Ele através dos nossos gestos, ações, palavras, pensamentos, atitudes. E falar, Jesus, me perdoe. Não tenho buscado o teu reino, a tua justiça em primeiro lugar. Tenho andado, Senhor, com tantas coisas no coração e na mente, com tantas prioridades outras que não o Senhor. Mas eu confesso, Espírito Santo nos leva a este quebrantamento tão necessário em nossas vidas, em nosso meio, em nossos dias. Quebranta-nos, Senhor. Que a gente possa ter novamente a alegria da salvação, o prazer da oração, do estudo da palavra, ser contaminados novamente pelo Espírito Santo para anunciar, para propagar, para evangelizar, para anunciar ao mundo quem é Jesus. Não nos deixe perder isso, esse foco, Senhor, por nada neste mundo. Em nome de Jesus, faz-nos cair em nós mesmos e vermos a realidade e buscarmos o socorro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como Pedro, que negou Cristo Jesus por 3 vezes, na continuidade da nossa leitura, meditação nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus Cristo vai dar a oportunidade para Pedro
de confessar a Jesus por 3 vezes, curando-o completamente. Muitas pessoas têm culpado a igreja, culpado lideranças por se afastarem de Jesus. Não faça isso. Muitas pessoas que nós conhecemos, que caminharam conosco, que viveram uma fé verdadeira com Cristo Jesus, hoje estão distantes. Hoje estão fazendo outras coisas, voltaram à pesca. Não vamos fazer isso. Vamos continuar firmes. A palavra mostra que os dias finais vão ser difíceis para nós. Vamos passar por situações como Pedro passou, e até situações piores. Não vamos negar a Jesus. Não vamos caminhar de longe, seguir de longe Jesus. Vamos falar, Jesus, precisamos cada dia mais e mais do Senhor. E vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza, porque a vitória já foi proclamada e certa para o dia de amanhã. Jesus vem nos buscar. E daí tudo isso que estamos passando aqui vai passar. E vamos viver na glória, na eternidade com Ele. Será maravilhoso. Receba meu forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.